A notícia USA. A voz do povo. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos hoje um convidado muito especial. Um amigo, um empresário, o campeão mundial de MMA, Rogério Minottoro. Estamos aguardando o nosso convidado. Tudo bem? Está chegando o nosso convidado, Apolo. Eu tenho o imenso prazer, a satisfação de tê-lo conosco. Já relatei. Olha lá, é o nosso campeão chegando. Francisco, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, grande Minottoro. Que satisfação. Tudo bom? Tudo bem, que satisfação. Te ver aqui pela live, te rever aqui, o amigo aqui pela live, né? Muito obrigado, Minottoro. A satisfação é nossa. Poxa, você, né, eu estava comentando com a nossa audiência, tenho a satisfação, o prazer de tê-lo como amigo. Nos conhecemos anos atrás. E você é uma referência para todos nós, né? Todas as pessoas que eu comento sobre você. E isso não é média não, viu, Minottoro? Isso é verdadeiro. Vem você realmente como um exemplo de superação, dedicação, né? E um campeão, como que você é, um campeão, né? Então, para nós, da Câmara, até o nosso presidente da Câmara do Mercosul, o senhor Miguel Palheta, pediu também para lhe enviar um abraço, um agradecimento. Manda um abraço para ele, agradece aí pelo abraço. De termos a oportunidade de estar com você, né? E batemos esse papo, né, Minottoro? E veja aqui, olha aqui. Aqui está a fera, aqui atrás, aí, ó. Aqui, ó. É que agora com a tela, mas a tela cheia, aparece você no ringue. Então seja bem-vindo ao nosso ringue aqui, viu, Minottoro? Vamos lá. Mas eu não vou me atrever, porque senão... Mas seja bem-vindo ao nosso ringue. Vamos bater um papo. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Minottoro, mais uma vez, muito obrigado, viu? Satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Valeu, obrigado pela apresentação aí. Né? E vamos bater esse papo aí, falando sobre os projetos. Né? O Francisco é um amigo nosso, aí, a galera que está entrando aí do meu Instagram, um amigo nosso que a gente fez aí nessa caminhada. Nas mentorias, foi numa mentoria, não foi que a gente se conheceu? Exatamente. Um cara especializado aí no comércio exterior. E a gente com um amigo, com o nosso amigo em comum, Lázaro do Carmo. Né, Lázaro do Carmo, que é brabo, né? Um dos melhores. Minottoro, se você me permite, eu já contei essa história para alguns colegas. Eu sempre tive você também, isso não é uma tietagem, mas eu sempre tive você, sempre acompanhei sua carreira vitoriosa, né? E sempre imaginei, sempre quando eu vi você ir para as lutas, subir ao ringue, né, realmente é toda a energia, a força que você é, né? E quando eu cheguei num evento em São Paulo, para fazermos aquela imersão, para poder palestrar, quando eu vi que você estava sentado ali, me acompanhando a minha palestra, confesso para você, foi um dos momentos marcantes na minha vida profissional. Né? Porque eu tinha você realmente como uma referência, e depois nós fomos bater um papo, né, no café, e se me permite dizer, eu fiquei impressionado, né, assim, a forma, porque nós temos a conotação, vamos dizer assim, a impressão que todos os lutadores, né, eles têm assim aquele viés mais, né, daquela força, daquela, não é? E quando eu fui conversar com você, me permite, entre aspas, nossa, você é super educado, falando de uma forma muito calma, né? Assim, eu falei, poxa, como que é a visão que nós temos, né? Porque, claro, eu vejo você no ringue, dando todas aquelas pancadas e pá, aquela, né? Aí nós fomos conversar, eu falei, impressionante. Então eu queria deixar isso aqui, porque eu já comentei com alguns colegas, e eu até brinquei, falei, gente, impressionado com o Minottoro. Você precisa ver, assim, a forma como, né, calma, vamos dizer assim. E então foi muito legal, porque desde aquele momento,
depois eu comecei também a entender um pouco essa relação do esporte, né, com a vida social. E foi muito legal para esse nosso encontro, Minotauro. Eu queria até fazer uma rápida introdução aqui, né, a respeito de... E deixar esse testemunho. Né? Você lembra aquele evento em São Paulo, né? Lembro sim. Lá da PWR, na gestão. PWR, exatamente. Sobre direito internacional, sobre essa questão das relações exteriores aí, com o mercado exterior, né? Comércio exterior. Comércio exterior, exatamente. Bom, pessoal, vamos lá então. Fazer uma rápida apresentação do nosso convidado, né, que todos já conhecem, mas acho que é importante. Antônio Rogério Nogueira, famoso Minotauro, é faixa preta em Jiu-Jitsu e grande representante das artes marciais brasileiras no cenário MMA mundial. Foi medalha de bronze na modalidade boxe nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, em 2007. Além de empresário, é amante das causas sociais, que é o tema também do nosso bate-papo. Criou a metodologia e o Instituto Irmãos Nogueira. É um trabalho belíssimo, nós vamos ter a oportunidade de comentar um pouco também aqui na nossa live. Também é o idealizador da Team Nogueira, uma das maiores equipes de MMA do mundo, e é presidente da Confederação Brasileira de MMA Desportivo. Muito bem. Minotauro, então para nós começarmos, antes de entrarmos no nosso bate-papo nas questões dos projetos sociais e dos assuntos, né, empresariais, eu gostaria que você falasse um pouco, comentasse um pouco também a respeito da sua história, da sua trajetória de sucesso e de superação. Como foi a sua caminhada, as dificuldades, até virar empresário e bem-sucedido? É uma pergunta grande, até complexa, né? A gente falar sobre, assim, resumir a trajetória de um lutador, de um esportista, assim, numa pergunta só. Mas acho que os desafios, né, que a gente tem como pessoa, como lutador, como empresário, são diferentes, mas ao mesmo tempo você tem que ter os mesmos valores, né? Eu falo muito essa questão dos valores. Então, o cara que ele é empreendedor, ele tem que ser ousado. O cara que ele é lutador, ele tem que ousar também, arriscar algumas vezes. Muitas vezes você não está preparado para uma situação e você aceita e se prepara durante a trajetória, né? Ali o processo, você vai se preparando e vai acumulando horas de trabalho. Eu acredito muito assim na força do trabalho, né? Ninguém nasceu com um dom de graça, né? Eu acho que Deus deu o dom, mas assim, ele dá algumas oportunidades. Se você não aproveitar aquele dom rapidinho, ele até te atrapalha, né? Porque te deixa um pouco vaidoso, você acha que você não vai precisar de estudar, você não vai precisar treinar. Então, assim, a minha trajetória foi pautada em cima desse valor, assim, do esforço, do trabalho. Meu pai sempre falava muito sobre isso, né, meu filho, você tem que ser o melhor no que você se dispor a fazer, né? Tem que estar entre os melhores, sempre procurar um ambiente onde você tá sempre aprendendo. Então, eu comecei a lutar arte marcial com 4 anos de idade, lá na Bahia, depois fui lá em Vitória da Conquista, né, no judô. Depois eu fui para Salvador com 15 anos de idade. De lá eu conheci o Luiz Dória do boxe, o pessoal do boxe. Continuei no jiu-jitsu, aí entrei no jiu-jitsu também. Vim terminar entrando no Rio de Janeiro para fazer faculdade de Direito e lutar alguns campeonatos mundiais brasileiros, onde eu fui campeão brasileiro, vice-campeão mundial, né, no final da minha adolescência, para meus 18 anos. E aí resolvi fazer faculdade de Direito aqui no Rio. Né, já estava lutando esses campeonatos maiores a nível nacional mundial. E aí vim terminar, né, optando pela carreira de lutador ali na minha idade, ali, quando eu estava entrando na faculdade, 22, 23 anos. Fazendo a faculdade, eu tranquei a faculdade para ir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, passar um semestre lá, e dali já surgiu uma proposta de trabalho, de uma luta, e dar aula em uma academia, e aí fui ficando, né, e treinando para poder fazer minha estreia no MMA. Em 2001, consegui fazer minha estreia, né, num evento Deep 2001, evento lá que era um evento de entrada para o Pride, que na época era o maior evento do mundo. Consegui entrar no Pride em 2001 mesmo,
E aí conseguiu. O Pride era um evento dos maiores, né? Como se fosse o UFC hoje, era um evento mundial. E ali eu entrei para o Pride, e aí me sagrei no top 5, né, do Pride durante muitos anos. E terminei em 2007 o Pride. Foi vendido para o UFC em 2009, fiz a minha estreia no UFC. E fiquei lá até ano passado, né? Até ano retrasado, em 2020. Né? Fiz uma carreira no UFC de 11 anos. Então, é um pouco do resumo aí da minha carreira no Pride, no UFC, de como eu estreiei. Né? Tive muitas competições no jiu-jitsu, depois algumas competições também no boxe, né? Onde eu fui integrante da Seleção Brasileira de Boxe, fui para o Pan-Americano, fiquei bronze no Pan-Americano, fui campeão sul-americano, brasileiro de boxe também. E aí eu fiz boa parte da minha carreira também, né, bom tempo, assim, entre o UFC, o Pride, nessa trajetória no boxe também. E agora, no mês passado, eu já aposentado, resolvi fazer uma luta de boxe aí também, fiz, né, fui muito bem ali com boxe profissional também, fui muito bem, já mais velho já, né? Aí uma carreira, assim, né, digo assim, de vitórias, de muitas vitórias, mas sempre com muita responsabilidade, sempre envolvido aí no social, com grandes projetos sociais, né? A gente tem um time de atleta, o Tim Nogueira, e a gente sempre revelou muitos talentos aí, dentre eles o Anderson Silva, Maldonado, Rafael Feijão, Eric Silva, os irmãos Pitbull, vários campeões mundiais que foram formados aí dentro da Tim Nogueira, né? Formados ou então tiveram uma época de aprendizado dentro da Tim Nogueira. A gente tem orgulho também de ter formado essa equipe. Né? E um braço da Tim Nogueira é o Instituto Irmão Nogueira, que a gente vem sempre fazendo esse trabalho social desde 2007. Hoje a gente está inserido em várias, né, cidades aí do Brasil, junto com o Instituto, né, dando aula para crianças carentes. Né? É um pouco do que a gente quer deixar de legado, né, não de só trazer o campeão, né, o novo campeão, que a gente já descobriu vários, mas também trazer pessoas melhores. A gente sempre fala disso, formar faixa preta para a vida, onde esses caras recebem esses valores aí dos nossos professores. Né? A gente faz muito treinamento, curso de treinamento de professores. Eu acho que a gente tem uma veia educacional muito forte aqui no Instituto Irmão Nogueira. Ô, Minotouro, ouvir agora você, né, explanar sobre essa sua trajetória, me parece que foi muito fácil, né? Da forma como você está comentando, foi fácil, né? Não foi? Não foi? Teve dificuldades. Não foi fácil. Justamente isso que é importante as pessoas entenderem, não é? Quer dizer, se nós trouxermos esse exemplo para a nossa vida, né, do dia a dia, para o empreendedorismo, né? Exatamente, eu imagino quantos nãos você recebeu, né? O quanto que pessoas chegaram perto de você e falaram, não, desiste, né? Seu negócio não é esse, não é? Tentando desmotivar você. Então, como é importante nós termos foco, né? E termos determinação e disciplina para alcançarmos o nosso objetivo, né? E é interessante, Minotouro, porque esse é um legado que você deixou. E fica até um testemunho que eu falei que todas as pessoas que eu comento sobre você, todas elas são categóricas em passar essa imagem sobre vamos dizer assim, me permite colocar entre aspas, o personagem, vamos dizer assim, né, do Minotouro, né? E isso que é bacana, quer dizer, você ter deixado esse legado, né, para as pessoas, né? Eu imagino o quanto foi difícil. Eu acho assim, tem a dificuldade, né? Assim, mas é muito importante você fazer o que você ama, né? O que você gosta de fazer. Por isso que quando a gente trabalha pelo, né, lógico, o dinheiro ele faz parte do trabalho, ele faz parte da sua dignidade, do seu sustento, você sustentar sua família, né? Sua empresa, né? Você sustentar ali seu provedor, né? Mas eu acho que o amor pelo que você faz na hora da dificuldade é o que vai fazer você aguentar tempos difíceis de crise, de dureza, de não entrar dinheiro e só sair e tal. Então, quando você tem um propósito muito grande, assim, você aguenta. Então, quando você toma um não, numa situação onde você não gosta, você fica arrasado. Mas quando você toma um não, numa situação onde você gosta, você fala assim, é só mais um não, estou chegando mais perto do sim. Né? Então, se eu mais um não aí, na probabilidade eu vou conseguir. Na 10ª vez eu consigo pelo menos um sim de alguém.
Eu acho que é isso. Eu acho que o cara, quando gosta, quando acredita, né? Quando ele acredita que vai dar no certo. Propósito, né? No propósito. Ele tem uma fé, né? Uma fé muito grande, seja no talento dele, seja na força do trabalho. E uma coisa, Francisco, que a gente, como atleta, eu acho que a maioria dos atletas tem isso, né? Pelo menos os atletas que são bem-sucedidos, né? Essa questão dele saber que vai dar certo, né? Dele saber que só depende dele se ele treinar. Então, um atleta, geralmente, ele pega uma pessoa assim, que não acredita muito, que não tem muita fé, ou que não é atleta, ou que não, eu digo assim, que não tem esse poder de resiliência, ele pega um não, assim, toma aquilo aí como um fim na linha, como um fim no caminho. E um atleta, ou um cara que... O segredo é perseverar, e fala assim, ó, hoje eu estou tomando um não aqui, mas eu vou aprender, eu vou trabalhar, eu vou botar horas de trabalho nesse negócio, que eu vou botar tempo de trabalho, vou ficar bom nesse negócio. Então, acreditar que vai ficar bom nesse negócio, eu acho que esse é o segredo, né? É que nem você comentou para mim uma vez, presencialmente, lá naquele evento em São Paulo, você falou da estratégia que você tem que ter, né, quando você sobe ao ringue, as estratégias que você implementa no dia a dia, na vida, até como empresário. Você estuda os adversários, né, e hoje no mercado, como empresário, você tem que estudar o mercado, né, e os concorrentes, né, as estratégias, né? Se de repente se pensa numa ação, mas se o adversário te dá um golpe, né, você tem que ter uma estratégia para cada tipo de situação. Então, acho que é muito legal essa ligação que você traz, né, da vida como campeão, como esportista, para a vida como empresário. E pegando esse gancho, Minotauro, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida de empresário, sobre os seus negócios. E aí depois, na última meia hora, nós vamos dar um foco no projeto social. Eu acho importante também você falar para toda a nossa audiência. Nós estamos também chegando para todos os países do Mercosul através da Câmara do Comércio. Então é muito importante depois você passar em detalhes, que é um projeto maravilhoso. Então só comenta um pouquinho sobre os seus negócios, porque eu já fui em algum estabelecimento e já encontrei os seus produtos, viu? Ah, legal, legal. Quando você fala assim, produtos, né? Seja desde uma luva, um kimono, né? Uma xícara, caneca. A gente tem, né? Hoje a gente fez uma marca, né? O nome da marca é Tim Nogueira. Na verdade, são duas marcas, né? Tim Nogueira, Instituto Irmão Nogueira, onde a gente faz alguns produtos, algumas ações, né? De venda desses produtos e também as academias da rede Tim Nogueira, onde a gente sai para expandir. Peraí, que tá entrando uma ligação aqui. A gente sai para expandir a marca, né? De alguma forma, com parceiros, né? Onde a gente faz treinamento de gestão, a gente faz o acompanhamento. Nós temos uma plataforma de ensino à distância, onde a gente pode separar as aulas na plataforma, né? Então o professor ele recebe meio que essas aulas de uma forma que ele recebe essas aulas de forma visual também, porque a gente acredita assim, em cada estado, às vezes você fala uma posição, uma técnica, naquele estado ele não entende aquela técnica como, né, por exemplo, vamos falar uma entrada de queda, um double leg, né? Tem estado que fala que é uma baiana, o outro. Então a gente grava as aulas na plataforma, manda para os professores. Então, nossa ideia é facilitar a vida do professor para que ele desse a metodologia de forma melhor. E aí também tem um treinamento de gestão, treinamento comportamental do professor, né? Treinamento de vendas, como ele vai comercializar esses produtos, como a gente vai fazer a parte de marketing para poder, né, trabalhar com os produtos, os kimonos, as camisetas, canecas, essa parte de licenciamento da nossa marca, né? Então, a gente vai, né, com a nossa equipe, né, dentro das franquias, e onde a gente vai expandindo naquela região onde a gente tem a expansão da nossa marca. Então, isso é um pouco dos nossos trabalhos, né? E aí, nossa intenção é deixar um legado aí com arte marcial, somente para a parte de criança, a parte de jovem. Eu acho que é educação, valores de disciplina, valor de honestidade, respeito, né? São valores aí que as artes marciais deixaram para a gente passa para o professor, ele deixa de ser um professor, Francisco, ele vai passar a ser um mestre, referência de conduta na vida dos alunos.
Então, aquele cara que não tem disciplina para comida, para exercício, o trabalho do mestre é trazer essa disciplina para aquela criança, para aquele adulto também, tá bom? Muito bem. Então, e pegando esse gancho, Minotouro, até parece que nós ensaiamos, hein? Até parece que nós treinamos a nossa live, né? Nós estamos bem entrosados, né? Porque você está levantando uma bola para mim poder dar sequência. Pegando esse gancho, então eu gostaria agora de entrarmos exatamente no projeto social Esporte para Além das Fronteiras. Um projeto maravilhoso. Quando você me apresentou, realmente ele tem uma profundidade, ele tem vamos dizer, uma importância tão grande, né, que eu falei, nós temos que apresentar esse projeto, levarmos para, né, enfim, até mesmo aproveitarmos a nossa estrutura, que eu falei, nós estamos também falando para todos os países do Mercosul, né, de levarmos essa proposta que é maravilhosa. Então eu gostaria que você, inicialmente, falasse um pouquinho sobre a base conceitual e filosófica desse projeto, Minotouro, para toda a nossa audiência. Então, Francisco, queria mandar um abraço aí para o Surte, aí, entrou na live aqui, um grande amigo nosso, inclusive um cara assim que faz um trabalho muito bacana de conselho, né? A gente está formando um conselho aqui no Instituto, profissionalizando ainda mais a nossa gestão do Instituto, e ele vai ser um dos caras que vai estar encabeçando com a gente. Valeu, Surte! Então, a gente está... Na verdade, colocamos o Instituto, né, há alguns anos. Em 2005, eu fui para Cuba, cara. É um país realmente muito pobre, né? Para você ter ideia, o salário mínimo em Cuba, naquela época, era $8 por mês. Né? Imagina você viver com $8 por mês, você tem uma família, né? O salário de um pai de família é $8 lá. Então, muito pobre. E a gente viu uma procura por atleta muito grande, por atletas né, desde formação da escola, né, até atletas olímpicos, atletas internacionais. Daí eu perguntei, né, vem cá, por que todo mundo quer ser atleta? Quer dizer assim, um atleta ganha $30. É um atleta que ganhava 4 vezes mais do que a média salarial, né, praticamente aí da população. Então o atleta lá era valorizado, mas assim, muito pouco, né, $30 para um cara também né, com a família, você viver com aquilo ali. Mas eu fiquei muito impressionado com o sistema de treinamento deles, né? Eles tinham um sistema de treinamento, onde tinha uma metodologia, isso em 2005, quando eu fui lá. E aí eu voltei com aquela ideia. A gente já tinha as academias, naquela época tinha uma academia nos Estados Unidos, né, onde meu irmão tocou lá junto comigo, mas a gente pensou muito nessa aula de criança, né? Como é que a gente ia formar os campeões, como é que a gente ia ter aquelas crianças. E eu vi que em Cuba ele tinha um sistema de aula, né, o sistema onde existia um professor formado na faculdade de boxe, não um esporte específico, né, ele tinha uma faculdade do boxe, desde a parte de treinamento até a parte de aulas. Então eu pensei assim, pô, eu tenho que levar esse modus operandi de metodologia de treino lá para a academia. E eu fui também no Japão, né, teve acesso a muitas academias, né, internacionais, aí eu fui vendo assim, o Japão ele tem no judô ele tem um currículo de aula, né? Onde você não consegue, onde você tem assim, acesso às aulas que você vai fazer e quando você vai se formar, qual é o teste, como é que você vai fazer aquele teste para você passar de faixa, no caso. Né? E aí eu fui falando, pô, eu tenho vontade de trazer isso, né, para o Brasil, né, de uma forma onde eu vou organizar mais o jiu-jitsu, as aulas de MMA também, de Muay Thai. Então, a gente criou os nossos currículos, as graduações. Então, hoje a criança ela entra na nossa metodologia, né? Ele tem ali todos os rituais que tem que seguir, aula do dia, aquela aula, o professor já recebe numa plataforma, recebe num grupo de WhatsApp, então ele dá aquela aula padronizada do dia. Então, nossa ideia sempre foi padronizar aquele negócio, como é que a gente poderia fazer melhor a nossa aula. Então, eu trouxe essa ideia para o Brasil, e dali surgiu uma academia no Recreio, onde a gente conseguiu, né, ter bastante aluno, ter uma procura também pelos alunos da comunidade Terreirão, ali de uma comunidade do lado da nossa academia, lá da Tinogueira, e a gente fez 2 negócios paralelos. O Instituto, né, Irmão Nogueira, onde a gente tinha aula gratuita, proporcionar aula gratuita para os alunos que não podiam pagar, os alunos carentes,
e também as aulas particulares do Tim Nogueira, que tinham procura também da comunidade, da população ali do bairro do Recreio dos Bandeirantes. E a gente fez uma academia bastante alunos, chegamos a 800 alunos dentro da academia de arte marcial, é um número considerável, né? Numa academia de musculação um pouco mais comum, mas numa academia de artes marciais. E a gente resolveu franquear esse negócio, trazer isso para maior número de pessoas e no Instituto colocar em núcleos em outros lugares também. E aí o que a gente fez? A gente pegou alguns núcleos do Alemão, Nova Iguaçu, né, Bangu, lá na Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, a gente pegou alguns núcleos também e a gente foi expandindo o Instituto para outros núcleos, levando a metodologia, levando treinamento de professores, a parte de uniformização dos alunos com o mesmo kimono, padronização das aulas, e a gente fez isso com a Tim Nogueira também. Então, a gente fez dois negócios, um, né, social, que é o Instituto, e a parte da academia. Aí, o que a gente viu, né, dessa questão do Instituto? Uma oportunidade, né, de expandir esse Instituto para outras cidades. Só que a gente não tinha como fazer uma questão do método, né? Porque como a gente ia levar esse método para expandir, às vezes você fica muito refém só do professor, porque esse professor, às vezes, ele sai, até você treinar outro professor, o aluno fica sem a metodologia. Então, a gente criou um livro, né, um livro educacional, junto a uma parceria junto com a inteligência educacional, né, o Esporte para Além das Fronteiras, onde dentro desse livro, né, os alunos recebem essas lições aí que a gente chama do momento do mestre, né, são as palavras, né, de cada mês ele tem um aprendizado, né, tem um mês da honestidade, um mês da disciplina, um mês da perseverança, né, respeito, autocontrole. Então, a gente vai trazendo esses valores e a cada mês o professor ele tem um ritual que ele, 10 minutos antes da aula terminar, ele passa essas lições, né, para o aluno. Então, isso é uma forma motivacional dele continuar, mas também dele entender que para ele tomar algumas decisões, ele precisa ser pautado em alguns valores. Né? Então, tem menino que ele chega em casa, a empatia, né, ele começa a se colocar no lugar do outro, ele ensina para a mãe. Esse menino dentro da comunidade, ele fala, mãe, só para ter empatia aqui com você, também vai te ajudar na lição de casa. Né? Olha, e aí a gente fala que a família também é um trabalho em equipe, então esse trabalho em equipe também é um dos valores que a gente coloca lá. Então as crianças ficam muito mais participativas nos trabalhos, nas lições, né, da escola, né, e ajudar o outro na escola também, no trabalho de casa, nos estudos. Então a gente foi trazendo esses valores e a gente viu uma mudança comportamental muito grande dentro da vida dos alunos, mas a gente tinha que engajar muitos professores. Então, a gente veio formando professores durante esse tempo. A gente fez uma plataforma junto com a inteligência educacional também, com a editora, e a gente trabalha também essa parte dentro do Instituto, onde a gente está expandindo isso para muitas cidades. Hoje a gente está na Prefeitura de Maceió, né, entrando, né, o projeto vai estar entrando agora lá com 5 mil alunos. Nós já temos lá em Várzea Grande, Mato Grosso, 5 mil alunos também. E algumas cidades de Minas Gerais também, e Vitória da Conquista, a minha cidade, lá da Bahia, Barra de Choça também, vai estar entrando também com esse material, onde os alunos vão ter acesso ao livro, à plataforma EAD, e os professores também ao livro e à plataforma EAD, onde a gente tem todo esse trabalho de metodologia com ele. Então, foi uma parceria muito forte para o Instituto, para a Tim Nogueira também, a gente entrar junto com essa parceria com a inteligência educacional, para poder a gente chegar no maior número de pessoas, né, Francisco? Então, se a gente ficasse aqui no Rio, por exemplo, com 500 alunos, 800 alunos, 1.200 alunos, como a gente tem, assim, e já teve, eu acredito que a gente pode ter, assim, em alguns lugares, até, de repente, 5, 10 mil alunos só numa cidade só, mas usando essa metodologia, principalmente crianças de área pública também, que não têm acesso, essa questão da educação, dos valores, né? A gente poder ajudar não só essas crianças, mas a família deles também, né? E assim acabou surgindo, então, o Instituto Tim Nogueira, juntamente com o seu irmão, né, Minotauro, o Minotauro. O Instituto Irmão Nogueira, né? O Instituto Irmão Nogueira que a gente fez,
Irmãos, Instituto Irmãos Nogueiras, que é Nogueira, que vem com base na que você falou, com a referência da Tim Nogueira, a experiência que você traz, né, da própria academia para formação aí de campeões. Que a metodologia é muito parecida, né, com a metodologia da Tim Nogueira, e a gente, hoje, assim, para os alunos que não podem, né, pagar a academia, a gente usa uma metodologia, e é uma metodologia muito bacana, muito pautada nessa parte comportamental do aluno, né? Que a gente acredita que a gente tem que formar campeões no tatame, mas campeões na vida, né? Formar faixa preta na vida, né? Campeões com valor. Não adianta nada esse menino ser um grande campeão, mas na vida pessoal ser uma pessoa que não faz o bem para a sociedade, né? A gente acredita muito que, somente dentro das comunidades, formar pessoas honestas, pessoas de caráter, trabalhadoras. É esse o intuito aí do Instituto Irmãos Nogueira. E o Instituto Irmãos Nogueira, porque eu levantei aqui um dado estatístico, Minotouro, é até muito interessante, porque quando nós conversamos, né, a respeito de organizarmos esse nosso bate-papo, você enfatizou muito realmente esse lado vamos dizer assim, desde a base, né, da criança, da base, da formação, até mesmo em questões alimentares, né, enfim, para poder realmente ter um desenvolvimento saudável e se tornar um campeão lá na frente. E aqui numa pesquisa, nós temos um cenário que ele é alarmante. E eu peguei esse dado com base até na apresentação do Instituto Irmãos Nogueira. Diz o seguinte: 80% dos adolescentes de todo o mundo não praticam exercício com frequência e intensidade adequados para uma faixa etária. Ou seja, 80% dos adolescentes não praticam exercícios frequentemente. E mais, no Brasil, pesquisas e estudos mostram a realidade de descaso e distanciamento crescente entre os jovens e a atividade física. Com isso, nós chegamos a uma inatividade física, está em torno de 61,2% dos brasileiros com 15 anos ou mais são totalmente sedentários. Ou seja, nós temos aí 60%, né, de brasileiros com 15 anos ou mais totalmente sedentários. O perfil de sedentários é feminino, de uma faixa etária, né, vamos dizer aqui entre aspas, pobre, né, e menos escolaridade. Ou seja, por isso que é muito importante, né, Minotouro, aquilo que você comentou comigo, quando nós conversamos dias atrás, o quanto é importante, né, você lembra, você comentou, da formação na base, né, para que essa criança possa chegar, vamos dizer assim, em condições, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige, por favor, né, em condições e realmente de encarar, vamos dizer assim, todos esses desafios para poder se tornar não só um campeão na área de esporte, mas, que você falou, preparar cidadãos, né? Preparar o cidadão para a vida. Seria isso, Minotouro? É isso, preparar o cidadão, tanto preparar um cidadão para a vida, mas na questão da saúde, né? Assim, tem um país que chama Islândia, né, Francisco? E a gente, né, inclusive, né, tem um autor, né, do livro da gente também, né, de uma parte do nosso livro também, um dos autores chama Pedro Tengraus. Esse cara esteve na Islândia, ele foi consultor da ONU, consultor da FIFA também, né, internacional da parte de esporte, dos maiores advogados de direitos esportistas do mundo. O cara já foi professor em Harvard. Você tem ideia da experiência desse cara. Esse cara um papo assim, quando se fala de direito esportivo. E ele viu um estudo lá da Islândia, do país, onde estava aumentando muito o índice de evasão escolar, a economia do país estava muito fraca e a saúde pública, né, não estava, né, os hospitais cheios de doentes. E eles fizeram um projeto, né, de 10 anos, um projeto educacional dentro das escolas, e apresentando o esporte e essa parte de cultura, né, o esporte e cultura para as crianças, e botando as crianças para fazer atividade. Depois de 10 anos, esse número caiu para mais de um terço das crianças, não, caiu para um terço, né? Então os números mudaram totalmente. Então o que ele foi observado? Que o esporte, né, um projeto de esporte, mudando a cultura esportiva, né, a cultura,
botando cultura de esporte dentro da criança, do adolescente. No futuro, esses caras vão ser adultos mais saudáveis, com prática de esporte, vão começar a observar a alimentação, né? Então, essas pessoas começam a se cuidar mais, né? Porque o atleta ele tem que estar se cuidando, porque ele pratica esporte, ele não vai querer treinar mal na segunda-feira, então ele come um pouco menos, ele cuida da alimentação dele. Por ele praticar esporte, ele também vai estar se cuidando para poder estar jogando melhor, né? Tá mais leve para jogar melhor. E a saúde, a própria saúde, quando você faz exercício, você tem uma saúde melhor, tanto da parte respiratória, do coração, a parte da circulação também, né? Trabalha muito. Então, a gente acredita muito na força do esporte para a saúde. E aí, eu vi uma pesquisa, cara, para você assim, ter ideia, talvez até seja exagerado, mas parece que até ano passado, se eu não me engano, tinham morrido 2,5 milhões de pessoas no mundo por conta do Covid, né? Do Covid. E tinham morrido 5 milhões de pessoas naquele mesmo ano por conta da obesidade, das causas da obesidade, né? Do sedentarismo. Não é nem obesidade, tudo relativado ao sedentarismo. Sedentarismo, pessoas que não fazem exercício. Então, obesidade, doenças cardíacas, né? As causas do sedentarismo. Então, o que acontece? A gente tem uma pandemia silenciosa, que é o sedentarismo, das pessoas não fazerem nenhum tipo de atividade de forma regular, e que está aí, e as pessoas não falam sobre isso. Por quê? Porque não é interessante, né, você falar que 5 milhões de pessoas morrem por causas né, relativas ao sedentarismo. Então, se a gente fizer um projeto esportivo, dentro de escolas, projetos sociais, engajar as pessoas no esporte, você não vai ter essas mortes por conta do sedentarismo. Mas as pessoas, né, o que acontece? Covid vem demais. Vamos falar mais de Covid, né? Vem demais, vem de respirador, vem de tudo. Exatamente. Né? Vem de vacina, vem de tudo. Então, você não tem aquele apoio da mídia para falar dessa questão do sedentarismo, que é uma pandemia silenciosa que vem por aí. Então, a gente poder fazer, tá sempre incentivando o esporte tanto para as academias, para os projetos sociais, dentro das escolas, de forma saudável, para que essa criança mude o hábito. Né? A mudança de hábito não é tão fácil. Tem gente que fala que o hábito muda em 21 dias, mas é muito difícil você mudar a sua história em 21 dias. Né? Tem que fazer aí pelo menos 1 ano, 2 anos aí, praticando esporte, para depois esse negócio virar seu estilo de vida. Né? Então, eu acho que mudar o estilo de vida dos jovens, essa é uma missão que a gente tem aí, né, para poder fazer. Então, a gente viu essa oportunidade de você estar levando a plataforma, né, para as escolas públicas, para os projetos sociais, a plataforma, os livros, o material didático, para que mais crianças tenham acesso a esse material e a gente possa mudar o estilo de vida, não só das crianças, mas da família. Porque quando a mãe vê aquele filho comendo bem, ela vai comer bem também. Então, na casa dela, vai começar a comer saudável. O filho fala, mãe, vamos comer salada essa semana. Quando pensa que não, a mãe e o pai já estão comendo salada, um vai influenciando o outro. Então, essa talvez é a missão aí do Instituto, né? Mudar essa cultura esportiva, cultura de saúde, não só nas crianças, mas nos familiares e na comunidade também, onde a gente colocar o Instituto. Toda essa extensão, que é extremamente interessante. Agora, Minotauro, eu vou me colocar numa posição, vamos imaginar que eu quero conhecer esse projeto, né? Eu quero trazer para o meu município, enfim, como que contactamos você, por exemplo, como que é feito essa... Eu gostaria que você explanasse, então, agora, para a nossa audiência, né, que eu falei, estamos também falando para os países do Mercosul, sempre estou reprisando, né, para alertar, que acho que é importante, através da Câmara do Mercosul, a qual eu sou diretor de negócios internacionais, e ficará gravada essa nossa live. Então, vamos supor que algum município está interessado, né, tem realmente... percebe a importância desse projeto, como você falou, ele não é só na área de esporte, mas também na formação do cidadão, que vai até a família, né, que isso é fundamental para a estrutura da criança, vamos dizer assim, até em termos psicológicos, né, para poder realmente encarar a vida, os desafios da vida. Então, como que nós, por exemplo, se alguém estiver interessado no projeto, né,
Eu acho contactamos o Minotouro, como que é esse trâmite? Acho que pode contactar aqui pelo meu direct também, né, do meu Instagram. Pode contactar também pelo Instagram da Inteligência Educacional, Inteligência Edu, né? Inteligência Edu é o Instagram da Inteligência Educacional, né? Pode também pelo site da Inteligência Educacional, www.inteligenciaeducacional.com, né? E procurar saber mais sobre o projeto educacional, né, de esportes lá da Inteligência Educacional e também aqui ali pelo o site da Tinogueira, www.tinogueira.com.br. Pode mandar um e-mail para a gente, mandar alguma solicitação de proposta, né? Manda um e-mail para a gente solicitando a proposta para a gente manda uma proposta de como a gente pode iniciar a apresentação. Aí a gente vai e apresenta, né? No caso, se for para a cidade, a gente apresenta para a Secretaria de Educação, né? Para poder estar apresentando uma forma da gente conseguir introduzir, né, dentro das escolas daquela cidade, daquele município, daquele estado, né, assim que a gente tem conseguido bastante contato espontâneo através das nossas mídias sociais e do nosso site, né? Então, o pessoal recebe a solicitação de e-mail, a gente entra em contato, a nossa parte comercial, e ali a gente começa a conversar, né? A gente fala que começa um namoro, né, para a gente entender qual o propósito da cidade, qual o propósito, né, de como eles querem fazer o projeto, como eles realizam o projeto. E esse não é só um projeto de lutas, viu, Francisco? Ele é um projeto completo, ele tem todos os esportes também. A pessoa imagina... Muito bem lembrado. Só vai fazer o projeto de arte marcial, não. Esse é um projeto onde tem lá a história do esporte, né? Como começou o esporte, por exemplo, futebol, como começou o basquete, quem são os principais campeões do mundo, quem são os principais campeões do Brasil, que representaram o Brasil nos Jogos, né, nas Olimpíadas, quais são os medalhistas, tamanho da quadra, quais são os uniformes, as regras do jogo, né, tem um quadro, as regras do jogo, né, como a gente pode adaptar esse esporte, né, no caso a escola não tem uma quadra de basquete, como a gente pode fazer? Bota uma cesta de lixo, uma bola de papel, e aí pode adaptar alguns jogos também, né, no caso, se não tiver estrutura de quadra, aquela criança jogar numa quadra, numa sala de aula, no canto da sala de aula. A gente faz também esse tipo de adaptação para que ela entenda um pouco do esporte e a iniciação da criança naquele esporte. De repente, você não tem estrutura de time ali, mas você já começa o professor a iniciar. E a gente faz muito treinamento também de capacitação de professores de luta e professores de educação física. Toda vez que a gente entra na cidade, né, nossa ideia é capacitar o professor para que ele tenha esse material na mão e saiba dar aula, né, com aquela metodologia. E aí a gente vê muito assim, professores de educação física, né, fazendo muita coisa, mesma coisa, né, o tempo todo futebol, o tempo todo os mesmos jogos. A gente dá opções para que ele tenha uma metodologia, uma aula diferente e ele atinja realmente excelência no ensino da educação física, não só da arte marcial. Esse aí foi o papel aí que a gente entrou, né, como sócio dentro desse projeto, como parceiro dentro desse projeto aí do material didático junto com a inteligência educacional. Agora, Minotouro, uma pergunta, até realmente é uma dúvida que eu tenho. Você sabe que eu também atuo como consultor internacional e nós temos negócios com países da língua inglesa. É possível, de repente, expandirmos esse projeto para países, não de língua portuguesa ou espanhola, mas língua inglesa, fazer algumas adaptações por questões culturais? É possível estudarmos também essas possibilidades? Sim, claro, Francisco. Esse projeto é um projeto, né, ele é muito bem elaborado, né, como te falei, né, o nível de pessoas, né, que estão envolvidas nesse projeto, o advogado, né, Pedro Tengraus, que é um dos maiores advogados esportivos do Brasil, ele trouxe essa metodologia, né, junto com o Felipe, com o Bruno Pessoa também, que são um cara muito competentes, inclusive eles foram para faculdades americanas, estudaram fora do Brasil, né, foram coordenadores lá do Minas Tênis Clube também, que é uma grande equipe que, né, ele se destaca em vários esportes. Então, o esporte é um esporte, né? Então, o importante é você ensinar a metodologia de forma correta, né? Então, a gente pode, sim, traduzir esse material, expandir esse material para outros países. Esse também é um dos focos que a gente tem com
com a metodologia do esporte para além das fronteiras, a metodologia do esporte. Né? E como você sabe, o esporte ele vai influenciar, né, dentro da vida da criança, dentro da quadra, mas também muito na parte mental. Olha quem entrou aí, foi o grande campeão, Clover Teixeira. E mandar um abraço aí, Clovão. Orgulho de você, meu amigo. Você luta muito, sou seu fã, você é um grande ídolo do Brasil. Está aqui na nossa live, passando pela nossa live. Poxa. Aqui agora. Clover Teixeira. Que show. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa live, hein, Clovão? Eterno campeão. Olha lá, eterno campeão. Minotauro, quando o bate-papo é bom, ele passa muito rápido, né? Nós já estamos chegando já para o nosso final. Temos mais 10 minutos. Olha como que... Eu confesso a você que eu nem percebi que o tempo passou. Foi muito rápido. Minotauro, nesses 10 minutos finais, gostaria de deixar você, então, assim, vamos dizer, à vontade, né, para suas considerações, mensagens finais e algum comentário que você queira fazer, algo que nós não abordamos, né, aqui no nosso bate-papo, que você queira acrescentar. Então, esses minutos finais é para você, né, enfim, comentar aquilo que você achar pertinente aí para nós darmos, então, finalizarmos aqui esse nosso bate-papo. Tá ótimo, Francisco. Então, primeiramente, queria agradecer a todos aí pela presença, né? Por hoje a gente teve presença ilustre, nada mais, nada menos, nosso campeão Clover Teixeira aqui na nossa live, né? Entre outros amigos, o Barney também, nossos amigos aí, entre outros, fãs de amigos que passaram por aqui. Né? Agradecer a todos aí pela presença e falar um pouco mais sobre essa questão, né, de como a gente trouxe essa questão da metodologia para a Nogueira, a metodologia para o Instituto Irmão Nogueira, o Esporte para Além das Fronteiras. É um projeto de muito propósito, né, Brasil? A gente acredita muito. Quando você fala assim, cara, você passou por tanta dificuldade e você não desistiu. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio, eu cheguei com R$300 no bolso, dentro da mochila, e vim aqui lutar um campeonato. E daqui fui ficando no Rio, gostei da cidade, fui ficando. Então, na verdade, quando você tem um sonho, né, muito grande e esse sonho se torna um propósito da sua vida, né, você vai passar por dificuldades e você não vai desistir. Talvez esse é o segredo da bala de prata, da gasolina azul aí de grandes empresários, de grandes campeões. É você ter o sonho, você respeitar os seus valores. Né? Muitas vezes, quando você fala assim, vou fazer um trabalho aqui e o seu valor de família é muito grande. O meu valor de família é muito grande. Por exemplo, eu estou com 2 filhinhos, o Roger e o Romero, e tenho a Valentina de 12 anos, e já tive proposta para morar fora do país. E eu digo, como é que eu vou passar uma semana sem ver minha filha? Como é que eu vou passar um mês sem ver meu filho, né? Morar fora do país? E na época eles muito novos, não tinha condições de levar. Então, meu valor de família ele pesava muito para tomar minhas decisões. E eu acredito muito nisso, né? Que cada um tem os seus valores que você carrega. Né? Por isso que as pessoas falam, como é que esse cara não desistiu? Às vezes o valor dele de persistência, né? de ir para cima, de ser guerreiro é muito grande e ele não vai desistir. Só se arrancar um braço dele, uma perna, para esse cara sair de um ringue ali e vamos dizer assim... Você falou no ringue, né? Olha aqui atrás, aqui, ó. Aqui, ó. O punho, né? Cerrado ali, né? Tá ali, ó. Deixar essa vitória passar, né? Por causa do valor dele de guerra, de mostrar o seu trabalho é muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que viver os seus valores. Eu acho que é isso. Quando você fala muito dessa questão de não desistir, de como você tomou tanto não, como você chegou até ali. Então, foi daqueles R$300 que surgiu a vontade de ficar e fui ficando. E aí você vai conquistando, né? Você vai... As suas conquistas vão te motivando a cada dia. Então, é saber valorizar cada dia, cada pequena conquista. Né? Você acordar de manhã, agradecer a Deus pelas suas oportunidades que você teve até aquele momento. Né? Então, muitas vezes a gente fica muito no... eu não tenho isso, não tenho aquele carro, não tenho aquele cara, não tenho como eu queria. Só pensa lá na frente, como você... Tá bom, mas agradece tudo que você já conquistou. Agradece cada treino bom que você deu, cada dia que você sentou na sua mesa, né, que teve uma alimentação, teve a oportunidade de comer, sua família.
Então, eu vejo muito essa gratidão, né, de você trazer na sua vida essa gratidão e trazer, né, reconhecer o que você fez. Talvez esse seja um dos maiores valores aí que a gente tem para passar para aquele aluno. Então, trazer a família para junto, né, da academia, trazer as famílias para junto do projeto. As pessoas entendam que a saúde é importante. Quando você fala que, como eu te falei, né, 2,5 milhões de pessoas morreram e 5 milhões morreram de Covid no mundo no ano passado, e 5 milhões morreram, né, de causas do sedentarismo. Então, você vê que o sedentarismo ele mata. Então, a gente briga por uma causa que é deixar o sedentarismo, que as pessoas deixem de ser sedentárias e pratiquem esporte como o melhor. Então, quando você tem um propósito, você sabe que você está fazendo um bem, então isso é uma gasolina para você não desistir. Então, muitas vezes, não é só o dinheiro momentâneo na hora, mas você fala assim, ó, esse negócio pode não estar virando agora, mas lá na frente ele vai virar e eu vou conseguir o sucesso desse projeto. Então, são coisas que a gente briga, porque sabe que está fazendo um projeto grande, mas um projeto para o futuro. Então, muitas vezes as pessoas não têm paciência, né, para perseverar e ir lá perseverar, tomar aqueles nãos, né, durante um tempo até conseguir o sim, o valor do sim, né? Então, a gente tem aí orgulho hoje de ter vários alunos aí pelo Brasil, pelo mundo, onde eles entendem, né, o nosso propósito e estão com a gente, né, divulgando o nosso trabalho ali por onde passa, eu tenho certeza. Ontem a gente estava com o pai e ele falou, cara, eu tinha uma proposta para morar fora da cidade e eu não fui porque eu não queria tirar o meu filho da Tinogueira. Pô, como é feliz, né? Você escutar isso de um pai, o filho teve doente, não podia ir para a escola, uma doença alimentar, ele tinha alergia a tudo, né, a leite, a ovos, e aí não podia ir para a escola, e de repente ele começou a estudar em casa, mas aqui na Tinogueira ele tinha confiança de deixar o filho dele. Então a academia, ela virou a escola do filho dele, né? Então onde ele encontrava os amigos dele, treinava junto com meu filho, com outro. Então, para mim, ser escutado um pai, né, um relato como esse, me energiza a acordar todo dia com energia para poder pôr mais um dia, onde a gente vai fazer melhor ainda, né, fazer nossas reuniões, fazer nossos professores trabalharem melhor e dar aquela entrega de forma melhor, né? Então, a gente tem viajado pelo Brasil tudo, né, mostrando os nossos projetos, seja da Academia Tino Nogueira, seja do Instituto Mão Nogueira, nessa parte educacional dentro das escolas, mas o propósito é o mesmo, né? Divulgar o nosso trabalho. Então, quando a gente fala sobre isso, né, é aquele negócio, né, Francisco? Você fala, pô, como é que esse cara tem gás para fazer tudo isso e abrir empresa, ainda treinar, ainda lutar, mas é quando o propósito ele é maior do que a gente tem energia para fazer mais, né? Tem vezes que a gente... Às vezes eu chego em casa de compromissos, assim, de reuniões e tal, de trabalho, meia-noite, minha mulher fala, vai para onde? Eu vou descer para a academia para treinar. Na academia do prédio, ela fala, não acredito, vou descer. E chego treino até 2 da manhã e subo. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estou de pé de novo. Como é que eu tenho gás de fazer isso? Eu vou dormir às 2, 3, ligado, né? Mas eu tenho que treinar, porque eu sei que eu tenho que treinar, que eu tenho que estar bem, né? Ou então tem alguma luta, algum propósito pela frente, mas eu também, porque esse negócio já virou, se eu não conseguir, se eu passar um dia sem treinar, eu não consigo, já fico, já muda, né, minha fisionomia, então eu quero treinar. Então, esse é o estilo de vida que eu vivo. Então, assim, o que eu torço para as pessoas para encontrarem o seu propósito, e quando tiverem o seu propósito, com certeza o seu trabalho vai ser melhor. E você vai ter o gás, né? O gás aí é eterno. Olha lá, tô só na... gás eterno, para poder arrebentar no seu trabalho. Olha, Minotauro, eu agora, acompanhando a sua fala, é clara, é notória, né? A sua forma, que você fala com a alma, você fala com o coração, né? A gente percebe claramente, né? A motivação, você fala com amor realmente, né? Nesse projeto, e isso é muito legal. E eu, como profissional na área de mercado internacional, tenho também a satisfação de tê-lo como amigo. Então, para mim, particularmente, foi muito gratificante esse bate-papo com você, né? Você realmente é uma inspiração, uma referência para todos nós. E espero, numa próxima oportunidade, né, nós possamos dar continuidade, trazermos você novamente aqui para a Câmara também do Mercosul e para toda a nossa audiência. Então, Minotauro, só tenho que agradecer você, né,
por essa trajetória, né, de inspiração para todos nós. E deixo aqui um forte abraço, né? E tamo junto, né? Como que é? Só aqui né? Ali, como aqui na foto aqui atrás. Minotauro, nossa eterna gratidão e parabéns, campeão. Parabéns. Tá bom, obrigado, Francisco. Obrigado aí pela live, obrigado pelas perguntas, né? E por trazer o pessoal para poder se interessar ainda mais, né, nas palavras que a gente tem para dizer hoje. Então, certeza foi bastante gratificante para mim poder falar isso para as pessoas hoje que passaram pela live, como, né, para a gente trazer essa troca de experiência mais uma vez, mais um grande bate-papo aí. Não foi nenhuma live, foi mais um bate-papo de amigos aqui, onde a gente pôde esclarecer aqui um pouco, né, dessa parte de esporte e do nosso propósito da Tino Nogueira aí, do Instituto Irmão Nogueira. Tá bom, obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí, tá? Obrigado. Forte abraço. Abraço, valeu, valeu, campeão. Valeu, obrigado, campeão. Valeu, até a próxima. Valeu. A Notícia USA. A voz do povo.